Saudações, alunos da terceira série! Vamos começar com mais uma aula de História. Uma aula que a gente vai dar continuidade aí ao grande tema da Segunda Guerra Mundial. Então, quais são os objetivos para a nossa aula de hoje? É verificar o avanço dos aliados e a virada no rumo da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que a Segunda Guerra Mundial começou com uma expansão da Alemanha nazista, da Itália, do Japão. Agora, a aula de hoje, a gente vai tentar entender o que aconteceu, o que virou. Esses países deixaram de ter a ofensiva e passaram a lutar uma guerra de defesa. E compreender aí os elementos finais da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos revisar aqui um pouquinho. Você lembra quais foram os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial? E você lembra quais alianças foram forjadas para o desenrolar desse conflito armado? Vamos responder aqui já para vocês. Tá. A Segunda Guerra Mundial ocorreu devido à busca de nações fascistas como a Itália, a Alemanha e o Japão por uma expansão territorial para adquirir mais recursos. Além, é claro, do sentimento de revanche que alguns países tinham devido a questões mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial. Aquela que era para ser a guerra para acabar com todas as guerras, mas acabou que não deu certo. Continuamos tendo guerra. Formaram-se duas grandes alianças. O Eixo, que era liderado pela Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, que depois do bombardeio de Pearl Harbor, com o ingresso dos Estados Unidos e com a invasão alemã à União Soviética, ficou fechado com a França, a resistência francesa. Lembramos que a França foi ocupada pela Alemanha, mas tinha sua resistência, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. E mais cerca de 70 países que ingressaram aí junto, inclusive o Brasil. A Segunda Guerra Mundial é um dos temas favoritos de todos os alunos, e não é só por isso, há muita curiosidade nela também por causa da indústria de filmes, que você tem inúmeros filmes sobre inúmeras batalhas e histórias relacionadas aí à Segunda Guerra Mundial, mas também na indústria de jogos de computador e de videogame, ela também é ricamente retratada em vários títulos célebres e muito divertidos, inclusive, de jogar. Tá? Mas você já se perguntou sobre o sofrimento, as dores, os sacrifícios vividos por pessoas na vida real? O que era você estar lá? Uma coisa é você jogar um joguinho no computador, que daí quando você morre, você começa no lugar que você salvou o jogo. Isso não acontece na vida real. Tá? Gosto de lembrar aqui que o Winston Churchill sempre dizia que a guerra ela é tão perigosa quanto a política. Só tem um problema, é que na guerra você só morre uma vez, na política você pode morrer várias vezes. Tá? Então, isso aqui, a gente acaba tendo essa emoção, mas o que seria o sentimento de verdade, do soldado da verdade em campo de combate, vendo aquela violência, explosões, o terror? Isso aí é algo muito complicado, traumático para muitos deles até hoje. Tá? A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade e o maior esforço da história humana. Seus números são todos grandiosos, milhões de mortos, milhões de tanques, aviões. Compreender a Segunda Guerra Mundial nos permite compreender a capacidade humana de forjar alianças e também de unir-se, mesmo entre inimigos, para demonstrar o que ainda há de melhor na humanidade. Mas vamos aí à ofensiva dos aliados. Em 1941, acontecem dois fatos muito importantes. O bombardeio japonês aos Estados Unidos, a ilha do Havaí, e o ataque alemão à União Soviética. Vamos lembrar que até desde 1939 a 1941, a França foi ocupada, que era uma das principais resistências alemãs nazistas, e a Inglaterra ficou quase que sozinha, enfrentando a Alemanha, que já ocupava Dinamarca, já ocupava Noruega, já ocupava vários outros territórios além. Tá? Com o ano de 1941, ele é um ano decisivo, porque agora você tem a forja da Grande Aliança. Os Estados Unidos entram na guerra, a União Soviética também entra na guerra. E aí nós temos uma grande aliança militar para combater os países do Eixo. Tá? Isso mudou o rumo da guerra, que até aquele momento era favorável ao Eixo. O Eixo estava em expansão. Agora aqui, com essa grande aliança formada, que você vai ter a grande mudança. É possível perceber, então, em que momento o Eixo começa a perder a guerra? Bom, a Grande Ofensiva, um dos lugares onde talvez a guerra tenha sido mais violenta, mais desumana, mais cruel, foi justamente a invasão alemã à União Soviética, que, vamos lembrar que o arianismo alemão desprezava os eslavos e também desprezava os comunistas. E a União Soviética era um grande país eslavo e um grande país comunista. Tá? E tinha um grande território.
Eles vão tentar invadir a União Soviética por causa dos seus recursos naturais, produção de trigo e de petróleo. Esse era o grande objetivo. A União Soviética ela vai acabar sendo forçada a usar a tática da terra arrasada. Lembra daquela que já foi usada contra o Napoleão Bonaparte anos antes? Isso é, o exército soviético, o exército vermelho, ele vai ir retrocedendo, ele vai recuando para dentro do seu território e destruindo tudo e qualquer coisa que pudesse beneficiar os alemães, fazendo que as linhas de suprimento alemãs sejam muito longas. Olha o tamanho do território que era a União Soviética. Então tinha que mover muita distância para levar combustível, para levar comida, para levar armamento. E sem contar as diversas dificuldades naturais do inverno russo. Não dá para a gente dizer, nesse contexto, que a Alemanha nazista perdeu para o inverno russo, porque ela ficou mais um inverno. Não foi exatamente como o Napoleão Bonaparte, que não aguentou nenhum inverno na Rússia. Ela ficou mais tempo. Mas, com certeza, o inverno dificulta os combates para eles. Tá? Então, eles vão segurar aí os alemães no seu território, utilizando a tática da terra arrasada e se aproveitando dos perigos que o inverno russo trazia. A nova estratégia nazista foi atacar daí Stalingrado, uma importante cidade no rio Volga e uma importante cidade industrial produtora de petróleo, justamente para conseguir recursos naturais, principalmente petróleo, para alimentar a aviação e os tanques alemães. Tá. A ofensiva começou em junho de 1942 e em novembro os alemães entraram em Stalingrado. Você sabe por que essa cidade tinha esse nome? Vamos lembrar, a União Soviética também era uma ditadura totalitária, cujo secretário-geral do Partido Comunista Soviético era Joseph Stalin. Essa é a cidade de Stalin. Então, era muito simbólica para os soviéticos proteger a cidade do seu ditador e era muito simbólico para Hitler destruir a cidade do ditador soviético. Por isso aqui, pessoal, nós vamos ter uma das batalhas mais sangrentas de toda a guerra. Aqui a batalha ela foi disputada palmo a palmo, a golpe de pá, de faca, corpo a corpo praticamente o combate. Foi a maior batalha terrestre da Segunda Guerra Mundial. Durou de 1942 a fevereiro de 1943. Nessa batalha só, morreram milhares de pessoas dos dois países, tanto os soviéticos no esforço de defesa, quanto nazistas no esforço de destruir essa cidade de Stalin. Mas aqui, pessoal, essa batalha aqui é importante para a gente, porque é aqui que a gente considera a reviravolta da Alemanha na Europa. Porque esse aqui vai ser a expansão máxima que os alemães vão ter. A partir daqui, eles começam uma guerra de recuo, uma guerra de defesa. Então, Stalingrado foi um marco, uma reviravolta para a guerra. Depois dessa vitória, os soviéticos passaram ao ataque e os alemães passaram uma guerra de defesa, tendo que recuar. Então aqui nós temos uma imagem dos soldados. A grande cidade de Stalingrado, até hoje, ela guarda as marcas da guerra, prédios destruídos, construções, aí por diante. Então vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Observe o cartaz soviético de 1941. Napoleão sofreu uma derrota. O mesmo será com o arrogante Hitler. Qual é a referência histórica a que o cartaz faz referência? E o resultado? Foi o mesmo? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram pensar aí o que referência histórica você tem nessa imagem? Aqui uma pessoa enfrentando uma baionetada e a imagem de 1812. Qual é a referência que a gente tem aqui? É óbvia, faz referência à primeira grande derrota do exército francês comandado por Napoleão Bonaparte em 1812. Sim, o resultado foi o mesmo, a derrota do exército invasor. É meio complicado mesmo você tentar invadir a Rússia ou a União Soviética. Em ambos os casos, os russos ou os soviéticos, no último caso, usaram a tática de terra arrasada e aproveitaram-se do inverno rigoroso para assim enfraquecer o adversário. Então, Napoleão perde com a invasão de Moscou em 1812 e Hitler ele começa a perder ali a Batalha de Stalingrado. Aí é o momento que tem a grande reviravolta da guerra. Tá? E aí começam várias outras ofensivas dos aliados. Outra ofensiva nazista foi para tentar reestabelecer a sua vantagem na guerra, foi a Batalha de Kursk, em 1943. Essa foi a maior batalha de tanques da história do planeta Terra. Nunca tantos tanques se enfrentaram aqui. E foi uma batalha que eu posso dizer que o resultado assim, foi meio que um empate, foi uma certa vitória soviética. Não foi uma vitória assim, tão decisiva, mas a partir desse momento, os alemães eles perdem a sua capacidade de construir novos tanques na velocidade que eles precisavam, de fazer a manutenção desses tanques para colocar eles de volta para o combate. Eles perdem essa capacidade, o que daí começa a destruir toda a indústria bélica da Alemanha nazista. No contra-ataque aos nazistas, os soviéticos foram então tomando todos os países que tinham no meio do caminho. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, os soviéticos vão dominando toda essa região do leste europeu. E a partir de Kursk, as derrotas alemãs passaram a ser algo extremamente constante. Então, eles perderam aquela grande iniciativa militar. Agora, eles estão numa batalha mais desesperada, vamos dizer assim. Já no Pacífico, os Estados Unidos vão vencer o Japão na grande batalha de Midway. É a mesma coisa que foi Stalingrado para a Alemanha nazista, foi a batalha de Midway para os japoneses. Tá? Aqui, o Japão ele para de ser, então, uma nação que está atacando, que está avançando, e ele começa a recuar. A guerra dele começa a ser defensiva. Tropas inglesas e americanas partiram para a contra-ofensiva na Ásia. Outra parte do exército foi para o norte da África, onde depois de muitos combates conseguiram dominar a região. Então aqui, pessoal, o Japão já estava recuando, a Itália e a Alemanha já tinham perdido o norte da África, já estava preparado, por exemplo, pegar ali o norte da África para invadir a Itália e assim pegar o território italiano. E é o que vai acontecer. Em 1943, os aliados invadiram a Itália, desembarcaram em Nápoles. Os fascistas italianos forçaram a renúncia de Mussolini e assinaram um acordo de paz com os aliados. O Mussolini foi preso, mas com o auxílio da Alemanha nazista, ele fugiu para o norte da Itália, tá? E organizou um novo governo fascista só nessa região norte da Itália. Porém, você vai ter a presença na Itália dos partigiani, isso é, os partisans, isso é, guerrilheiros. Tá? O Mussolini foi capturado pela resistência italiana, por esses guerrilheiros. Foi sumariamente julgado por esses guerrilheiros como culpado e foi condenado e morto no dia 28 de abril de 1945. Então, acabou a Itália fascista agora. Então, vamos para mais uma atividade, gente. Em termos militares, a Segunda Guerra Mundial entrou no conceito de guerra total. Isto é, uma guerra sem condição de negociar a paz, em que toda a infraestrutura civil e militar inimiga e suas populações se tornam um alvo legítimo. Justifique através de fatos a frase que eu apresentei aqui para vocês. Vocês vão ter um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, responderam? Justifique através de fatos a frase acima. Esse exercício aqui vem para lembrar que vários fatos confirmam esse conceito. Os bombardeios contra cidades inteiras que ocorreram, como Stalingrado, como Leningrado, que teve um cerco de 900 dias, é um dos maiores casos de fome que nós tivemos durante a Segunda Guerra Mundial. Ela ficou isolada 900 dias do resto da União Soviética, portanto perdeu comida. Ou os bombardeios aliados também, a cidade de Dresden, que foi totalmente destruída pela aeronáutica inglesa e norte-americana. Tá? A recusa de Adolf Hitler em aceitar negociar uma rendição e até mesmo o uso de armas nucleares contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Gente, numa guerra não tem mocinhos. Tá? Houveram agressões e violência contra a população civil por parte dos dois lados. Tá? Não só os nazistas se usaram aí de um certo terrorismo militar, como também os soviéticos usaram, os americanos também usaram, os ingleses também usaram. Então não há aqui, nesse contexto da guerra, um mocinho exatamente. Tá? E aí nós vamos ter o dia D. O dia D fazia parte de uma operação chamada Operação Overlord. Essa operação aqui, após a libertação da Itália e com as derrotas alemãs para os soviéticos no leste, os aliados abriram uma terceira frente de luta contra os nazistas. E aí vai colocar a Alemanha nazista num problema que ela já teve na Primeira Guerra Mundial, uma guerra de duas frentes. Tem que separar seu exército para lutar na França e lutar no leste, no oeste e também na Itália. Isso aí você divide o exército. Vai ser o desembarque de tropas na Normandia, no noroeste da França, em 6 de junho de 1954. Muito relatado em vários filmes e vários jogos, mas sendo emocionante, em que você tem a maior operação de desembarque anfíbio da história do mundo. Já falamos da maior batalha de tanque, a mais sangrenta guerra, agora a maior operação de desembarque anfíbio. Isso é, de você levar soldados a desembarcarem numa praia e ocuparem o território. A França aqui é recuperada. A França fica livre novamente para lutar. Então você tem um novo avanço aliado e você tem a guerra de duas frentes agora estabelecida contra a Alemanha nazista. Ela está cercada. Quando que vai ser a derrota da Alemanha? No começo de 1945, os aliados já estavam bombardeando, já estavam dentro do território alemão. E Berlim passou a ser bombardeada diariamente, tanto pelos soviéticos, principalmente pelos soviéticos, mas também pela presença americana, inglesa e francesa. Em 25 de abril, a União Soviética invadiu a cidade de Berlim. Começou a Batalha de Berlim. Já no dia 30 de abril, diante da derrota iminente, Adolf Hitler e Eva Braun, sua namorada, eles se casam e em seguida praticam o suicídio. Em 8 de maio de 1945, os alemães assinavam sua rendição incondicional. O que é uma rendição incondicional? É que você não coloca condições, você se rende e aceita qualquer coisa que aquela pessoa que você se rendeu pretenda para você. Você não pode fazer exigências em troca da sua rendição. Aqui era o fim da guerra na Europa. Aqui é o dia da vitória, dia 8 de maio de 1945 na Europa. Então, vamos para mais uma atividadezinha da nossa aula de hoje. O que foi o dia D? Quais as mudanças nos rumos da Segunda Guerra desde essa operação? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, estudante, conseguiu responder? O que foi o dia D? Quais as mudanças nos rumos da Segunda Guerra dessa operação? Bom, o dia D, também chamado de Operação Overlord, ocorreu quando tropas dos aliados entraram na Europa pela Normandia, principalmente pela praia de Omaha, no norte da França. Após o dia D, então, iniciou-se o processo de desnazificação da Europa Ocidental. Então, agora, os nazistas estão tendo que recuar, abandonar suas conquistas também na parte ocidental da Europa. Então, eles já estavam recuando no leste, agora vão ter que recuar no oeste também. Então, retomada aí nossa, o que a gente viu hoje? A Alemanha sofreu a primeira grande derrota em Stalingrado, em 1943. A partir daí, ela vai começar a ter derrotas sucessivas. Os aliados tomaram a liderança das ações a partir de 1943, tanto no Pacífico como depois resultando no desembarque do dia D. A Itália se rende em 1943 e a Alemanha ela se rende apenas em 1945. Então, obrigado a todos por assistirem essa aula. Até a próxima!